Graça e paz para o seu coração. Hoje é quarta-feira, deveríamos estar juntos no templo para termos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de estudo da Palavra de Deus, mas seguimos ainda nesse contexto de quarentena, mas hoje nós vamos mais uma vez olhar para a Palavra de Deus. E eu assisti uma entrevista esses dias de uma médica muito conceituada, e nessa entrevista ela disse que 30% dos brasileiros estão com medo de morrer por causa do coronavírus. Gente, 30% de brasileiros, isso significa 60 milhões aproximadamente de pessoas que vão deitar, vão dormir com medo de morrer por causa dessa doença, 60 milhões de pessoas que vão se levantar pensando nessa possibilidade. E eu estava meditando e pensando o que eu poderia compartilhar com vocês nesta oportunidade, e orei ao Senhor e veio à minha mente um texto que está em Hebreus capítulo 11. Eu gostaria de ler 3 versículos do capítulo 11 de Hebreus. Se for possível, acompanhe na sua Bíblia para termos essa devocional não muito demorada, com certeza. Hebreus 11, começando com o primeiro versículo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Como continuar enfrentando esses dias tão duros, dias tão difíceis, dias quase que intermináveis, dias que, querendo ou não, trazem desconforto para nós, trazem transtornos. E eu entendo pela palavra de Deus que a maneira mais saudável para enfrentarmos essa situação, sem dúvida nenhuma, é através da fé bíblica. Então eu gostaria de, à luz da palavra de Deus, fazer 3 colocações acerca da fé. A primeira colocação, eu quero trazer para vocês a definição da fé. A segunda colocação é a necessidade da fé. E a terceira colocação é a manifestação da fé. Então, nesse breve estudo, vamos olhar para a primeira colocação acerca da fé. Definição da fé. Eu quero novamente ler o primeiro versículo, quando o autor de Hebreus se preocupa em nos trazer uma definição acerca da fé. Ele afirma que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. 2 palavras muito fortes são usadas para definir fé. É a palavra certeza e a palavra convicção. O significado da palavra certeza aqui no texto é aquilo que tem fundamento.
é a garantia de que algo, sem dúvida nenhuma, vai acontecer. A segunda palavra é a palavra convicção. O significado da palavra convicção é prova, é evidência de algo que, embora não estejamos vendo, vai acontecer. Duas palavras extremamente fortes no que diz respeito à fé. Fé, certeza, fé, convicção. Agora, nós podemos pensar, mas onde está a base para essa definição? Onde está a base para essas afirmações acerca da fé bíblica? E eu olho com vocês o verso 3. O verso 3 é tremendo. O autor diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A fé, ela está além da nossa razão. E o autor nos diz então que é pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Portanto, a fé, ela está intimamente ligada com a palavra de Deus. Foi pela palavra de Deus, foi através de uma palavra de ordem de Deus que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E nós entendemos isso pela fé. Então, a fé bíblica é algo extremamente consistente, porque ela está firmada na infalível palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca falhou. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus nunca falhará. Passarão os céus e a terra, diz o Senhor, porém as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus, elas são garantidas por um dos atributos de Deus, que é a sua fidelidade. Então, a fé, ao contrário do que alguns podem pensar, a fé é algo muito mais concreto daquilo que nós, ou daquilo que alguns podem imaginar, porque a fé, ela está fundamentada na infalível palavra de Deus. Então a fé, ela está fundamentada naquilo que Deus fala. Spurgeon disse algo espetacular. Ele disse assim: fé é a razão descansando em Deus. Fé é a razão descansando em Deus. Com isso em mente, nós podemos nos lembrar daquilo que o autor de Hebreus vai falar lá no capítulo 13, no verso 5, o seguinte: diz o Senhor para os seus servos, para aqueles que creem, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Essa expressão, nunca, jamais, no original, significa nunca 5 vezes. Nunca, 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 diz o Senhor, eu te deixarei. E você pode crer nisso. Nesses dias você pode confiar nessa afirmação do Senhor, porque quem fez essa afirmação disse lá na eternidade passada: haja luz e houve luz.
Essa promessa está baseada, está firmada na palavra infalível de Deus. Muito bem, à medida que compartilho com vocês, vem à minha mente alguns episódios dos discípulos do Senhor. Eu me lembro quando eles estavam atravessando o mar e eles, com o Senhor ali, experimentaram uma terrível tempestade. E eles ficaram desesperados, tomados por grande pavor. Eram homens experientes no que diz respeito aos assuntos do mar, mas ficaram extremamente temerosos. Por quê? Porque eles se esqueceram de algo que o Senhor disse quando eles embarcaram para fazer a travessia. Ele disse: vamos atravessar para o outro lado. Parece ser um detalhe insignificante, mas o Senhor lhes disse que eles iriam passar para o outro lado. Então, isso cumprir-se-ia por causa do poder, em razão do poder que há na palavra do Senhor. Lembram-se daquele episódio envolvendo Pedro, que havia tentado pescar alguma coisa a noite toda? Então ele, já desanimado, guardando as suas redes, o Senhor lhe aparece e disse: e aí, Pedro? E Pedro não havia pego nada, e o Senhor disse para ele: vai novamente ao fundo e lança as redes. E ele disse: tá bom, Senhor, por causa da tua palavra eu vou lançar as redes. E ele foi, e ele teve tremendo sucesso naquela pescaria. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela se cumpre para os seus servos. Algo que é muito importante nós frisarmos quando falamos sobre fé na palavra de Deus é entender que a fé bíblica, repito, ela está fundamentada nas Escrituras. Por isso que é extremamente importante nós fazermos uma correta interpretação das Escrituras. Se por um lado nós não podemos deixar de lado aquilo que o Senhor promete para nós, por outro lado, nós não podemos esperar de Deus aquilo que Ele nunca nos prometeu. Daí que deve haver o cuidado para que possamos fazer uma correta interpretação das Escrituras. Então, me ocupei nesse primeiro momento de dar uma definição acerca da fé. A segunda colocação é a necessidade da fé. E aqui eu saio um pouco do capítulo 11 e vou para o capítulo 10, no verso 39. O autor de Hebreus nos diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos, entretanto, da fé. O autor de Hebreus diz isso porque os cristãos, naquele momento, eles estavam sendo tentados a retroceder. Estavam sendo tentados pelas circunstâncias a ficarem desanimados. Então, ele diz aqui nessa carta: olha, nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Ele está dizendo aqui que há momentos na nossa vida que nós somos tentados a olhar para trás, como nos diz aquele cântico. Por quê? Porque somos humanos, o nosso ânimo, ele oscila. Mas algo muito importante acerca da fé que nós precisamos entender e lembrar é que fé não é sentimento. Fé não é sentimento. Fé é confiar objetivamente naquilo que Deus fala nas Escrituras e vivermos em função daquilo que o Senhor nos diz
e não baseados nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Eu li o verso 39, no verso 38, o autor de Hebreus nos diz: o meu justo viverá pela fé. Essa é a forma de nós vivermos nesse mundo. Essa é a forma pela qual nós vamos atravessar essa pandemia, essa quarentena. É pela fé naquilo que o Senhor nos diz. Pensando ainda nessa questão da necessidade da fé, no capítulo 11, no verso 6, o autor nos diz algo extremamente importante, que eu destaco para você. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador, o abençoador dos que o buscam. Qual é a necessidade da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? O autor está dizendo: viva uma vida de fé. Creia na palavra de Deus. Viva acima dos seus sentimentos. Viva acima das suas emoções. Creia objetivamente naquilo que Deus diz na sua palavra. Essa é a maior e melhor maneira de nós agradarmos a Deus. É confiarmos nele. No capítulo 11, no verso 5, há um testemunho acerca de um homem de Deus chamado Enoque. E a Bíblia fala que ele andou com Deus. Ele andou com Deus pela fé. E Deus o arrebatou. Deus o tomou para si. Ele honrou a Deus. Ele viveu uma vida de fé. A fé honra a Deus. E Deus honra a fé. E nós precisamos nos lembrar disso, especialmente nesses dias. Essa é a necessidade da fé. Devemos viver acima dos sentimentos e devemos viver com fé para agradarmos a Deus. Isso honra a Deus e Deus, por sua vez, também honra aquele que vive uma vida de fé. A terceira e última colocação é a demonstração da fé. É muito importante que se diga isso. Por quê? Porque a fé, ela deve ser seguida de atitude. Ela deve ser seguida de ação. E aqui nós temos várias citações de homens e mulheres de Deus que não apenas falaram sobre fé, não fizeram poesias ou músicas sobre fé, mas foram pessoas que exercitaram a sua fé, demonstraram a sua fé. Fé, ela é seguida de atitude, ela é seguida de ação. E aqui eu passo alguns exemplos de demonstração de fé. Conforme Hebreus 11:8, a fé, ela obedece. Abraão, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e ele foi para uma terra que ele nem conhecia. Ele saiu sem saber para onde ia, mas o Senhor disse: sai, Abraão, da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Fé é obedecer, mesmo que você não sinta vontade, mesmo que você não entenda tudo, ou mesmo que você não entenda nada. Noé é um exemplo de fé. O Senhor disse: olha, Noé, eu vou dar cabo de toda a vida na terra. Então você vai construir uma arca, porque vai chover, e vai chover muito sobre a terra. Queridos, até então não havia ainda chovido sobre a terra. Mas Noé obedeceu.
foi uma fé prática. A fé, ela espera contra a esperança. E isso está em Romanos 4,18. Diz a palavra de Deus que Abraão esperou contra a esperança e veio a ser pai de uma numerosa nação, mesmo eles não tendo nenhuma condição humana de terem filhos. Mas Deus cumpriu, porque Deus havia prometido. E Deus nos diz na sua palavra que nenhuma palavra dele cai por terra, mas toda palavra se cumpre. Hebreus 11:11 nos fala de Sara. Eu leio para você aqui: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A dona Sara, ela não nasceu com fé. Ela não nasceu sabendo confiar em Deus. Ela aprendeu. Foi um processo na sua vida, ao ponto dela ter plena convicção, mesmo ela avançada em idade, que Deus iria cumprir a sua promessa, porque o seu Deus é fiel. A fé, ela se manifesta, a fé é capaz de entregar. É mais um testemunho acerca do nosso pai da fé, Abraão. Hebreus 11:17, eu leio para você. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E ele estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Pela fé, Abraão entregou o seu próprio filho para ser sacrificado. E Deus então fala: você não precisa fazer isso, Abraão. Na verdade, eu não queria o seu filho, eu queria o seu coração, eu queria a sua fé, eu queria a sua entrega, eu queria a sua confiança. O que você precisa entregar para o Senhor nestes dias? Talvez você tenha que entregar no dia de amanhã. Talvez você tenha que entregar essa situação que você está vivendo, o incômodo desta quarentena. Talvez você tenha que entregar a sua saúde, a sua família, as suas finanças, o seu tempo. A paz, nós precisamos entender isso. A paz, ela é fruto da entrega que nós fazemos, de todas as coisas e de tudo que diz respeito à nossa vida. Paz é fruto da nossa entrega. Paz é fruto de um relacionamento de confiança e de dependência de Deus. Eu gostaria de orar com você, orar por você. Amados, vamos nos entregar a uma vida de fé nestes dias. Bondoso Deus e Pai, neste momento, em nome de Jesus, vem tocar no nosso coração e fundamentar a nossa fé no Senhor. Que a nossa fé esteja fundamentada na Tua palavra. Aumenta, Senhor, a nossa fé nesses dias. E tudo que diz respeito à nossa vida, nós Te entregamos agora, em nome de Jesus. E capacita-nos a nos entregarmos a uma vida de fé e confiança no Senhor, pois a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Assim oramos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Querendo o Senhor, a gente se vê
em breve. Até.